Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Assim está escrito: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Esse é o versículo que nós lemos na semana passada, introduzimos e hoje vamos dar continuidade até o versículo 16. Os irmãos têm conhecimento que nós estamos estudando sobre as epístolas paulinas. Levam esse nome porque, obviamente, foram escritas pelo apóstolo Paulo. Paulo apóstolo escreveu 13 cartas, 13 missivas, e nós estamos a estudar as epístolas pastorais. Levam esse nome, obviamente, porque foram endereçadas a 2 pastores que foram levantados por Deus através do ministério do apóstolo Paulo. O primeiro pastor é Timóteo. Timóteo é o filho de Eunice, o neto de Lóide. O nome Timóteo quer dizer honrando a Deus ou honrado por Deus. Timóteo era da região de Derbe e de Listra, e por ocasião de uma das viagens missionárias de Paulo, Paulo circuncidou Timóteo, e ele se transformou num íntimo colaborador do seu ministério, a ponto que Paulo chamou-lhe de filho, de tanto que era profundo o vínculo e a relação entre Paulo e Timóteo. O outro pastor que a carta ou que a epístola pastoral é endereçada é Tito. Tito foi deixado para ser pastor na cidade ou na ilha de Creta, aonde Paulo deu-lhe a ordem de colocar em ordem as coisas que ainda faltavam naquela igreja. Paulo orienta Tito para que ele tapasse a boca dos contradizentes, mas não brigando com os contradizentes, através da sua postura, através do seu bom testemunho e da sua boa conduta. Mas isso estudaremos posteriormente, quando terminarmos 1 Timóteo. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele está orientando esse jovem pastor a como se portar à frente da igreja, à frente do rebanho. Ele ensina Timóteo como ele deve se opor aos falsos mestres, aqueles que querem enxertar, disseminar na igreja falsos ensinamentos, que Timóteo não pode aceitar isso, que ele deve se opor de forma veemente, pregando única e exclusivamente o evangelho, puro e simples. Porque o evangelho é simples, mas é poderoso. Porque simplicidade não é demérito, simplicidade é mérito. O evangelho é simples, é as boas novas da salvação. Mas Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho. Por quê, senhores e senhoras? Porque ele é o poder de Deus. Quando Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus, ele está dizendo, pastor Mateus, que o evangelho, ao mesmo tempo que é simples, ele é explosivo. Interessante isso, né? Diga assim comigo: o evangelho é explosivo. Como assim, pastor? Porque a palavra poder usada por Paulo na língua grega é dunamis. Dunamis vem de dínamos. Se você analisar a raiz etimológica da palavra, vai culminar na palavra dinamite. Por que o evangelho é dinamite? É explosivo, é o poder de Deus. O mesmo Paulo explica: as armas da nossa milícia, do nosso exército, não são armas falíveis, elas não falham, elas são infalíveis.
para a destruição das fortalezas. Sabe o que Paulo está dizendo? Aonde prega o evangelho é como uma dinamite para ruir as fortalezas de Satanás. Por isso que o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o único meio capaz de transformação genuína e real. O evangelho de Jesus faz um bêbado ébrio, deitado na sarjeta, com o cão lambendo-lhe a boca, levantar-se, ser transformado e se regenerar e transformar-se num pai de família e num homem digno. Somente o evangelho faz um malfeitor desonesto se converter e transformar-se num tesoureiro da igreja. Somente o evangelho faz uma mulher chamada de mulher de vida fácil, que de nada tem fácil, transformar-se numa mulher honrada e numa mãe de família. O evangelho salva o perdido. O evangelho enche o vazio. O evangelho, senhores e senhoras, é o poder de Deus para a humanidade. A pregação do genuíno e puro evangelho é o que Paulo orienta Timóteo. Ele também fala no capítulo 2 sobre como deve ser a ordem do culto, as orações pelos reis, pelas autoridades constituídas e também o papel das mulheres na igreja. No capítulo 3, ele vai orientar Timóteo a como lidar com a liderança da igreja, a formar líderes, porque Timóteo será pastor na cidade de Éfeso. E eu disse isso aqui semana passada, que quando Timóteo chega para pastorear a cidade de Éfeso, já era uma igreja instituída, já era uma igreja abalizada, já tinham naquela igreja diáconos e presbíteros, só que precisavam ser ensinados. E Paulo está falando a Timóteo como deve ser o proceder, a postura desses obreiros que exercem liderança na igreja. Porque um obreiro, e agora vou me dirigir a eles com muito respeito, com toda a respeitabilidade cabível no termo, um obreiro tem que entender que ele tem que ter postura, que ele tem que ter ética, porque ele faz parte da liderança da igreja. E Paulo está ensinando Timóteo como formar esses líderes que estão na igreja. E aqueles que já estão formados, que se enquadrem nos ensinamentos do apóstolo. Porque nada é tão bom que não possa ser melhorado. Vamos repetir essa frase? Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Sabe o que impede você de melhorar? Achar que você já chegou no ponto máximo. Todo obreiro que acha que já sabe tudo, na verdade não sabe nada. Fica anacrônico, não cresce, não desenvolve. Quando vai pregar, o povo já diz: lá vem o cego de Jericó de novo. Não que seja ruim pregar sobre o cego de Jericó, não é? Mas tem gente que não se atualiza, que não se recicla, que fica acomodado. E nós, como obreiros, precisamos entender que a chama não pode apagar. Vou repetir, que a chama não pode apagar. Como que um obreiro mantém o seu ministério vivo? Oração, devocional, leitura da Bíblia. Senhores, eu ministro a Bíblia Sagrada há 34 anos. E eu não ouso subir no altar sem pedir graça a Deus, porque esse metro quadrado aqui, ninguém domina. Subir aqui sozinho é vexatório, mas subir aqui acompanhado pelo Todo-Poderoso é no mínimo glorioso. Porque não somos
somos nós que fazemos, é Ele que faz através de nós. Mas o canal tem que estar limpo. Diga para quem está ao seu lado, o canal tem que estar limpo. A conexão tem que estar estável. Diga, a conexão tem que estar estável. Vou usar uma palavra mais chula agora e mais direta. Diga assim, o cano tem que estar desentupido. E se eu falar para vocês que Deus ministrou ao meu coração que Ele vai desentupir canos aqui esta noite? Pastor, Deus é encanador também, vai desentupir o cano onde passa o óleo. A unção tem que fluir fresca. A presença tem que ser real. Não adianta ter nome de que vive, mas está morto. Porque Deus sabe quem somos. E o povo sabe quem tem e quem finge que tem. Porque unção, quem tem, tem. Agora quem não tem pode achar. Bate que a porta vai se abrir. Busca que você vai encontrar. Obreiros não podem ser só enfeites num púlpito. Obreiros não podem carregar só uma credencial. É importante, mas não é tudo. Mas quando alguém olhar para nós, vai dizer, Deus está ali. Essa é a essência do que Paulo está a ensinar Timóteo, para que ele repasse aos obreiros. Então ele ensina o presbítero, ou os presbíteros, né? Nós já ensinamos, já falamos. Eu estou recapitulando para não perder o fio da meada. A palavra presbítero é o mesmo que bispo. A palavra bispo, disse Paulo a Timóteo, quem deseja o episcopado, repita comigo, episcopado. Fala assim com mais graça, diga, episcopado. Diga para quem está ao seu lado, irmão, você está tão chique que está falando em grego. E de graça, não estamos nem cobrando por isso. Episcopado. A palavra episcopado vem de episcopos, que quer dizer supervisor, aquele que organiza, aquele que foi chamado para a obra de Deus. Porque para o ministério, o chamado não tem preço, mas o oferecido não tem valor. Aqui não é para quem quer, você pode desejar, mas aqui é para quem Deus chama. Ninguém toma essa honra para si, a não ser aqueles que foram chamados por Deus, como foi Arão. Agora, se Deus te chamou, eu estava orando e Deus me disse isso aqui, Gideão. Se Deus te chamou, não tem como escapar, Ele te acha. Eu nunca vi ninguém conseguir fugir do chamado. Senhor, se eu fizer a minha cama no mais alto céu, aí tu estás. Se eu descer até o Hades, até o Seol, até o Geena, até as mais baixas recâmaras da terra, ali também o Senhor está. De onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Levante o dedo indicador, que é o dedo de profeta. Não tem dedo não, é? Levante ele assim, ó. Aponte para alguém e diga assim, você pode fugir de todo mundo, menos de Deus. Ele te acha, Ele te pega, porque Ele te escolheu, Ele te chamou. Diga para ele, não vai dar para fugir do chamado. Só quem entendeu essa verdade, dá o maior grito de glória a Deus que você puder aqui esta noite. Não tem como fugir do chamado. Ah, eu vou ser outra coisa. Você pode ser outra coisa lá fora. Ah, não quero mais ser advogado, vou ser médico. Ok. Não quero mais ser médico ortopedista, doutor Lúcio. Agora eu quero ser engenheiro. Ok. Você tem essa chance. Eu não quero mais ser obreiro. Uma vez chamado, chamado para sempre. Eu estou recebendo graça e vai revelar a vontade de alguém de parar. Mas você não vai parar. Sabe por quê? O chamado é irrevogável.
Senhor, está doendo, vai doendo mesmo. Senhor, eu estou chorando, eu seco as suas lágrimas. Senhor, eu estou passando privação, eu vou abrir a próxima porta, mas que você não vai fugir do chamado, você não vai. Não vai ter como fugir do chamado. Chamado por Deus não tem por onde escapar. Eu vou fazer uma ilustração aqui, ó. Deus está aqui, gente. Cada vez que você sobe o degrau de cima, Deus tira o degrau de baixo. Escada normal você sobe e desce. Agora ministério você sobe, quando vai voltar não tem mais degrau. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou seu Jesus, te consola. A sua cruz vai levar, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Em glória ele te consolará. Olha que lindo! Esquecerá Deus lhe dá labatura e me caiu, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Eu vou cuidar da minha vida. Ah, é? Eu não quero mais me comprometer com a causa. Ah, é? Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino do céu. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Timóteo, os obreiros precisam ser bem treinados. Os presbíteros, os bispos, já ensinamos. E também agora os diáconos. Um dia eu fui separar um irmão para o ministério diaconal e eu disse: você vai ser diácono. Ele olhou para mim e disse assim: só diácono? Eu pensei comigo: infeliz. O senhor separou, pastor? Claro que não. Perdeu a bênção. Oxalá que entendêssemos o ministério diaconal. Oxalá que Deus nos dê diáconos como Estevão. Hein, meu professor, pastor Torres? Diáconos como Felipe. Homens que tinham uma unção sobrenatural da parte de Deus. Estudamos a semana passada sobre a palavra diácono, que no original grego quer dizer servo.
E também estudamos sobre o termo diaconel, que é serviço, aqueles que servem. No âmbito geral, todos nós somos diáconos, porque até Jesus é diácono. Ele é o sumo diácono. Ele é o paradigma maior de diácono, de serviço. Lá vai a palavra, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aleluia, tomou a forma de servo, se fez homem e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e deu a ele um nome que é sobre todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O interessante é que ele se humilha, mas quem exalta ele é Deus. Levanta o dedo indicador da mão direita. Vocês parecem que estão meio desanimados hoje. Aponte para alguém e diga assim: quem vai te exaltar é Deus. Quem vai levantar a sua cabeça é Deus. Quem vai pegar você pelo queixo e vai dizer: levanta a cabeça, é o Senhor. Quando você se abate, Deus te exalta. Vou liberar a palavra para pelo menos meia dúzia que quer reagir. Está vindo a exaltação de Deus para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família. Deus vai mudar a história. Está vindo um tempo novo para quem serve. Vou repetir porque quem... Eita, lá vai. Eu quero ensinar de forma técnica, mas não consigo. Tem uma chama que queima aqui dentro. Quem sabe o que plantou não tem medo da colheita. Vou repetir para você reagir. Quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Quem sabe o que planta está preparado para colher. Aleluia. Estudamos então sobre o serviço de todo crente como diácono. Porque no reino de Deus, repita após mim, no reino de Deus, não, assim está muito baixo, o reino de Deus é mais poderoso que isso. Diga assim: no reino de Deus, quem não vive para servir, não serve para viver. O reino de Deus é serviço, irmão. Ei, você que está me ouvindo pela internet: ah, pastor, o reino de Deus não é glamour. Não, o reino de Deus é serviço. Ah, o reino de Deus não é eu ficar famoso. Não, o reino de Deus é você ser fiel. Ah, o reino de Deus não é eu ser estrela. Não, a única estrela aqui é Jesus. O reino de Deus não é o ter fã-clube. Não, o reino de Deus é você saber o seu lugar e saber o lugar de Deus. Ei, tu, João Batista, tu és o Cristo. Se fosse hoje em dia, eu não sou não, mas eu sou primo dele. Me respeita porque eu sou assim com ele. Olha, meu cabelo é igual ao dele. Tu és o Cristo, João? Não, não. Eu só sou uma voz. É tão bonito quando você trabalha com gente que sabe o seu lugar. Quem é você, João? Uma voz. E, irmão, a Bíblia é linda, Marcelo. Linda, pastor Marcelo Mendonça. Dá vontade de dar uns pulos aqui. Tu és o Cristo? Ele disse: não. Eu só sou uma voz. Ele não, e olha que interessante a Bíblia. Irmã Jandira. Ele não disse eu sou a voz. Ele disse eu sou uma voz. Porque a voz é mais poderosa do que eu. Eu replico a voz dele, que é poderosa. Eu não sou a voz, eu sou uma voz. Eu sou uma voz que clama no deserto. Mas ele está vindo por aí, atrás, e daqui a pouco ele chega. E ele é muito mais poderoso do que eu. Quer saber mais uma coisa? Eu não sou digno nem de desandar, de desatar as sandálias dos seus pés. Eu batizo com água para o arrependimento. Mas ele vem aí, ele tem na sua mão a pá e vai limpar a sua eira. E tem mais uma
coisa, Ele também vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O que é isso? Gente que sabe o seu lugar. Diga para quem está ao seu lado: nós precisamos saber o nosso lugar. E o nosso lugar é de servo. Então já entendemos todo o trabalho diaconal que deve ser feito por todos. E eu também ensinei aos irmãos sobre a instituição dos diáconos como ministério. Isso foi lá em Atos capítulo 6. Quando houve um problema. Lembra da semana passada na aula, quem estava? Houve um problema. Ah, pastor, mas igreja tem problema? Claro que tem, irmão. Ah, pastor Eduardo, eu achei uma igreja perfeita. Só me dá minha carta? Dou. Quando você chegar lá, chegou o problema. Chegou a bucha. Diga para quem está do seu lado: irmão, fica por aqui que nós já acostumamos com seus defeitos. A gente já sabe quem é o briguento, já sabe quem é o fofoqueiro, já sabe quem é já conhece tudo. Então fica por aqui que a gente já conhece. Nós já estamos habituados a lidar com você. É mais fácil. Se você for para outro lugar que ainda não te conhece, pode ser que lá você não vai ser aceito. Quando descobrirem quem você é: ah, pastor, mas me falaram mal de mim. Eu sou muito pior do que falaram. Tudo que você tem, tudo que você vê de bom em mim é de Deus. Agora, tudo que você vê de ruim em mim sou eu mesmo. Porque ninguém é tão bom assim de perto, irmão. Olhe para quem está do sol e diga assim: olhando de pertinho, ninguém é tão bom. Você nem olhou para quem está do seu lado. Diga: olhando de pertinho, ninguém é tão bom. Por que a gente ama? Ama, diga ama. Ama. Quem ama convive, suporta. Mas que todo mundo tem problema, tem problema. Ou não tem problema? E você acha que igreja não vai ter problema? Ah, eu vou sair dessa igreja porque essa igreja tem problema. God bless you too forever. Deus te abençoe para sempre. Mas aonde você for vai ter problema. E se não tiver nenhum problema lá, chegou você, a bucha do canhão, que vai dar problema. É isso aí. E todo crente que fala muito do problema dos outros é porque o problema dele é ele próprio. Sim ou não? Sim. Então toda igreja tem problema. E lá na igreja primitiva também teve um problema. E o problema lá é que começaram a brigar porque as viúvas dos gregos achavam que estava sendo maltratada e que a viúva dos hebreus, ou as viúvas no plural dos hebreus, estavam sendo melhor tratadas. Então começou lá um problema. Aí os apóstolos disseram: não convém que a gente deixe o ministério da palavra para servir às mesas. Não que um apóstolo não possa servir à mesa, não é isso. Se não tiver ninguém para servir, a gente serve. Mas a chamada primordial dos apóstolos é o ministério da palavra. Não convém que deixemos a palavra para servir às mesas. Então foi consagrado 7 diáconos. Vamos ver isso? Atos capítulo 6. Hoje eu prometo que eu termino esse capítulo, em nome dos 3. O Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos capítulo 6. Para vocês verem o ministério diaconal propriamente dito. Antes daqui, todo crente tem dever de servir. Todos somos diáconos, mas aqui é o ministério diaconal. Capítulo 6 de Atos, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram, aí estão os 7 primeiros diáconos: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo; e Filipe,
e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Então consagraram eles ao ministério diaconal. O problema é entre as viúvas dos gregos e dos hebreus. Se você analisar esse texto, a etimologia de cada nome dos diáconos são 7 nomes gregos. Sabe por quê? Já que o problema está em servir a mesa das viúvas dos gregos, então vamos consagrar 7 diáconos gregos, porque aí resolve o problema. Isso é graça de Deus dada aos apóstolos e também inteligência para o ministério. Então vamos lá, e agora eu leio sucessivamente. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos. Repitam comigo, honestos. A palavra honestos aqui no original é o mesmo que respeitáveis. Não de língua dobre. A palavra aqui, língua dobre, é que um diácono, um obreiro, não pode ter 2 palavras. Ele tem que ser firme, ele tem que ter peso na sua palavra. Não pode falar uma coisa e depois falar outra. Tem que ter uma só palavra. Também não pode ser fofoqueiro, não é? Não, pastor, eu não faço fofoca, eu só faço tráfego de informações, não é? Cuidado, nem tudo que você ouve é para ser dito, não é? Deus te deu uma boca e 2 ouvidos. Será que isso é um sinal para alguma coisa ou não? Não? Sim. Por que uma boca e 2 ouvidos? Para você ouvir mais e falar menos. Se ele quisesse que você falasse mais e ouvisse menos, ele te dava 2 bocas e 1 ouvido. Não é? Agora tem crente que parece que tem 5 bocas. Cuidado, fale pouco. A Bíblia diz que quem fala muito tem perturbação. Provérbios diz isso, não é? Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho. Interessante que os presbíteros não podem beber vinho nenhum. E os diáconos não dado a muito vinho. Pastor, quer dizer que o diácono pode tomar um golinho? Não, mas vamos deixar isso para lá. Nem muito e nem pouco. Fuja da aparência do mal. Não é? Tem gente que se perde nisso aqui. Também não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Por que o obreiro não pode ser cobiçoso? Porque os diáconos da igreja primitiva, eles recolhiam as ofertas, as contribuições. Era eles que levavam a ajuda das viúvas, dos necessitados. Então ele não podia pegar aquilo que não era dele. Um obreiro tem que ter seriedade administrativa. O que é da igreja é da igreja. E o que é seu é seu. Aquilo que é seu é aquilo que a igreja te dá. Agora, aquilo que é da igreja é da igreja. Ok? Então não pode ser ganancioso. Guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Quem exerce o ministério tem que ter uma consciência pura. Sabe qual é o maior tribunal de um homem? A sua consciência. Não adianta você mostrar uma coisa em público e ser outra coisa em secreto. O meu pai me dizia uma frase que eu nunca mais esqueci. Papai dizia assim: quem fala a verdade não precisa se lembrar do que falou ontem. Por quê? Porque falou a verdade. Agora, quem mente tem que lembrar do que falou ontem, porque se ele não confirmar a mentira hoje, ele cai em contradição. Então, quem fala a verdade não precisa lembrar do que falou ontem, porque falou a verdade. E se for relembrado, ele falou única e exclusivamente a verdade. Não tem coisa melhor para um crente, para um obreiro, do que deitar a cabeça no travesseiro e ter uma pura consciência, dormir tranquilo. Isso é, no mínimo, glorioso. Pergunte para quem está ao seu lado, como é que está a sua consciência? Mas pergunta com mais coragem, senão ele não vai nem te responder. Como é que está a sua consciência? É. Tem crente, irmão, que publicamente ele é uma bênção. Mas quando ele põe a cabeça no travesseiro, ele sabe que ele está enganando. Ele sabe que ele está mentindo. Que ele é falso, que ele é hipócrita. Não é? Então, tenha uma consciência pura, porque isso é glorioso. Os diáconos, Timóteo, esses sejam primeiros provados, e depois sirvam,
se forem irrepreensíveis. Repita comigo assim: obreiros precisam ser provados. Mas hoje em dia, irmão, tem uma geração aí de obreiro Nutella. Aqui não, só nos outros lugares, por aí. Nutella. Ai, hoje o pastor falou bravo comigo. Vou te contar a minha história. Né? Ah, meu Deus, o pastor hoje não me deixou fazer uma oração. Vou mudar de igreja. Vai com Deus. Ah, meu Deus do céu, uma gente melindrosa, Nutella, qualquer coisinha está morrendo. Vou me suicidar. Ah, minha boca, quer morrer. Obreiro tem que ser provado, irmão. Sabe quando você prova um obreiro? Quando ele vem feliz da vida falar para você assim: pastor, eu vou naquele lugar assim, assim. Não, irmão, hoje você não vai. Hoje você vai ficar sentadinho ali. Se ele nem mudar a fisionomia, está tudo certo. Agora, se já sair com aquele bico do tamanho de um tamanduá, pode ter certeza que está reprovado. Você prova o obreiro, não é quando você fala sim para ele, é quando você fala não para ele. Ó, irmão, vou pegar você, orar por você, e você vai para aquela congregação grande. Oh, meu Deus, glória a Jesus. Pastor é um anjo de Deus, um querubim de 6 asas. Agora, quando você tira ele da grande para levar para a pequena, esse pastor está perturbado. Fui eu que dei crescimento para isso aqui, então você é melhor que Jesus. Porque Paulo disse que um é o que planta, outro é que rega, mas quem dá crescimento é o céu, não é a gente que dá crescimento para nada. Quer provar um obreiro? Tira ele do cargo. Ô irmão, obrigado, até hoje você serviu, mas agora você não vai servir mais. Aí você vai ver a fidelidade dele. Eu já contei isso aqui e vou repetir. Eu fui consagrado a presbítero, eu tinha 18 anos de idade. E eu só tinha um blazer branco, que já estava amarelo. Pobre, irmão. A luta terrível. Cheguei no púlpito feliz da vida, irmã Dagmar. Agora eu sou presbítero. Irmão, hoje nós temos muita moleza. E tem gente que não aproveita ainda. Subi no púlpito feliz da vida. Falei, hoje, hein? Presbítero Eduardo. Com a pasta 007 desse tamanho. Só tinha a Bíblia dentro da pasta desse tamanho. Olha que bobeira. O pastor olhou para mim e falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu disse: pastor, eu sou presbítero agora. Você é presbítero, mas o púlpito não é seu. Desce. Se eu precisar de você no púlpito, eu lhe chamo. Baixei a cabeça, desci do púlpito, chorei largado. Aí vem os emissários do inferno. Ele não pode fazer isso com você. Eu falei: não, ele pode, ele é meu pastor. Não, se eu fosse você, você é talentoso, você tem palavra, você prega, vai para outra igreja, agora você já é presbítero mesmo. Vou ficar aqui, Satanás. Ele é meu pastor, ele está me ensinando alguma coisa. Porque nessa hora, os enviados do cão já vêm querer colocar você contra o pastor. Não, você não pode. Eu falei: eu posso. Meu pai morreu, eu passei uma situação difícil, ele está me ajudando. Me prometeu que vai me mandar para o seminário, eu vou ficar aqui. Rapaz, você vai aguentar um desaforo desse? Já aguentei, rapaz, sai daqui. Deixa eu chorar em paz. E o pastor vendo tudo. 8:30 da noite, colocou a igreja em pé e falou assim: irmãos, agora vamos orar e vamos ouvir a palavra pelo presbítero Eduardo Lopes. O último teste que ele precisava eu fiz hoje. Dei-lhe uma paulada na moleira. Pensei que ele ia embora, mas ele aguentou. Subiu aqui e vai pregar. Preguei igual um gigante aquela noite. Se você fazer isso com um obreiro hoje, capaz que te denuncie para o Ministério Público. Exposição da minha figura, danos morais. Que sejam primeiro provados. E depois de serem provados, se for irrepreensíveis, que sirvam. Versículo 11, vou terminar. Da mesma sorte as mulheres, sejam honestas e não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. As mulheres de quem aqui? Dos diáconos.
Não quer dizer que eram diaconisas, eram cooperadoras, que eram mulheres dos diáconos. Sabe o que Paulo está ensinando Timóteo? E isso serve para toda esposa de obreiro, seja diácono ou não. Quando seu marido te falar alguma coisa, não saia falando para os outros. Eu estava na casa da irmã e eu ouvi uma profecia lá, e sai falando da profecia para todo mundo. Guarda a língua dentro da boca! Não seja maldizente. Se o seu marido confiou-lhe um segredo ministerial, é segredo, não é para ser dito. Mas tem mulheres, aqui não, só para outros lugares. Tem mulher que tem dom de língua grande, fala muito. E tem homem também, mas fofoca para mulher já é feio. Agora, fala ou não fala? Vocês gostam, né? Irmão, fofoca já é feio para mulher. Agora, você quer ver coisa feia, é homem fofoqueiro. Pelo amor, chega a dar arrepio na gente. Homem boca aberta, não sabe guardar nada. Tudo que escuta fala para os outros. Mas isso é feio. Aqui Paulo está ensinando as mulheres para não serem maldizentes, as mulheres dos diáconos. Quando vocês souber alguma coisa, fica quietinho. Às vezes seu marido chegou lá, falou, o pastor vai fazer isso, o pastor confiou em mim e vai fazer isso. Aí conta para a mulher já coloca no grupo do WhatsApp. Se fosse para todo mundo saber, eu tinha falado para todo mundo. Se eu falei só para o seu marido e ele falou para você, boca de siri. Mulher não pode ser maldizente, mulher de obreiro tem que saber guardar a língua dentro da boca. É tão triste quando você vê assim, pastor, você está sabendo disso? Não, não estou sabendo. Às vezes eu até sei, mas não estou sabendo. Quero só saber onde que a pessoa vai chegar, né? Porque de bobo eu só tenho a cara e o jeito de andar. Pastor, não, ainda não sei. Quem falou? Fulana. Mas fulana de novo falando demais. Mas fulano de novo falando demais. Então, pega a sua mão direita, porque eu não vou ter coragem de mandar você falar isso para ninguém, é para você mesmo. Pega a sua mão direita, põe assim no seu peito. Não, põe no seu peito, não, põe na sua boca. E fala assim, debaixo da sua mãozinha, assim, eu preciso aprender a controlar esse pedacinho de carne que está dentro da minha boquinha. Eu tenho que aprender a controlar a minha língua. Amém. Ninguém dá glória a Deus nessa hora. Os diáconos, seja marido de uma mulher, não pode ter duas. Homem tem que respeitar o casamento. Marido de uma mulher, fidelidade à mulher que você é casado. Pastor, mas a minha envelheceu. Você também não está mais aquela beleza toda não, irmão. Dá graças a Deus pela mulher que Jesus te deu. Porque alguns de nós, desprovidos de beleza, só casou por um milagre, irmão. Ainda fica aí fazendo graça. Né? Pastor, que ela envelheceu, né? Pastor, essa mulher é uma cruz. Você que escolheu, irmão. Você tem que ter olhos para a sua esposa. Elogio para a sua esposa. Obreiro também não pode andar por aí sendo galanteador, viu, irmão? Obreiro zoiudo. Pode descer o anjo do alfinete para furar seus olhos. Tem que aprender a lidar com o sexo oposto, ser respeitável. Vigia, varão. Pensa que é sério? É brincadeira? É sério? Quem que eu tenho que elogiar? A sua mulher. Quem que eu tenho que tratar bem? A sua mulher. Ela é o seu tesouro. Está perto da sua mulher? Ou está vendo ela de algum lugar? Faz um coraçãozinho para ela, se diga, você é meu tesouro. Paola, você não veio hoje, mas você é o meu tesouro. É isso aí. Marido de uma mulher, governe bem seus filhos e suas próprias casas. Versículo 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas, esperando que eu vou te ver bem depressa. Mas se tardar,
para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida, grande é o mistério da piedade. O mistério da piedade aqui é o mistério do Evangelho, o mistério da encarnação de Cristo. Aí ele explica: aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, foi visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Irmãos, isso aqui é interessantíssimo. Primeiro, grande é o mistério da piedade, a encarnação do Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que se manifestou em carne, Jesus, foi justificado em espírito, foi visto pelos anjos, pregado aos gentios, a todos nós, foi crido no mundo, nós cremos nele, e ele foi recebido em cima na glória. E eu termino hoje o capítulo 3. Quando é que ele foi recebido em cima na glória? Eu aplico e termino. A tríplice, ou a trilogia dos Salmos. Salmo 22, 23 e 24. No Salmo 22, Jesus tem a cruz. Repita comigo: cruz. Se não for mais alto, não é a cruz. Diga: cruz. No Salmo 23, ele tem o cajado do sumo pastor. Cajado é sinônimo de autoridade. Só tem autoridade quem carrega a cruz. Quando você vê um crente cheio do poder de Deus e de autoridade, tenha certeza que ele é um carregador de cruz. Quem carrega a cruz não vai onde quer, não fala o que quer, não pisa onde quer, porque ele está crucificado. Ele é um carregador de cruz. Quem carrega a cruz tem cajado, e quem tem cajado recebe a coroa. Sabe quando que ele foi recebido em cima no céu de volta? Na sua ascensão. Salmo 24, e eu termino. Levantai, ó entradas eternas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, forte e poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. É mais ou menos assim. Antes do Espírito descer, Jesus tem que voltar para casa. Porque se eu não for, se eu não for, o Consolador não virá. Sabe quem está esperando ele? As miríades angelicais, pastor Flávio. Ele vai voltar. Vamos preparar a recepção. Os céus estão em festa. O Filho, o Cordeiro, que foi preparado desde a fundação do mundo, cumpriu a sua missão terrenal. Isso são pontos basilares da nossa fé. Morreu sexta-feira, sábado permaneceu no túmulo, mas domingo pela manhã ressuscitou. Depois de ressuscitar, ficou 40 dias entre os homens, e agora vai voltar para casa. Jesus começa a romper a lei da gravidade. Literalmente ele está levitando 5 metros, 10 metros. A multidão olha para cima e ele está subindo. Por que vocês estão maravilhados vendo ele subir? O mesmo que está subindo é o mesmo que vai voltar. Ele está subindo, mas ele volta para arrebatar a igreja. Aí Atos capítulo 1 coaduna com o Salmo 24, e a Bíblia se explica de forma gloriosa. Levantai, ó portais eternos, miríades angelicais se perfilem, querubins voem, serafins estejam perfilados. Está voltando o Cordeiro, o leão,
não, o Filho, aquele que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A cabeça da igreja, Ele está voltando para casa. Vem, ó Cristo Todo-Poderoso, volta para o seu lugar de origem. Por isso foi pregado aos gentios, crido no mundo e recebido nos céus. Fique de pé, por favor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele. Levante suas mãos e cante a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. As mulheres, a Ele a glória. Só os homens, a Ele a glória. Toda a igreja, a Ele a glória, para terminarmos e irmos para casa. Levante as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam bem alto: amém.